licenciatura ou bacharelado? Qual modalidade de curso seguir? Essa é uma dúvida que permeia a mente daqueles que vão ingressar ao ensino superior e, ao se inscreverem num curso de graduação, eles encontram essas duas modalidades, licenciatura e bacharelado. E aí é natural que a pessoa ela fique com dúvidas, né, em qual das duas seguir, né, qual dos dois caminhos seguir, porque são duas modalidades, então são dois caminhos, são dois direcionamentos diferentes que o curso tem. Então, nesse vídeo eu vou aqui esclarecer as principais diferenças entre um e outro, né, as habilidades e competências que são construídas ao longo da graduação naquela modalidade, seja licenciatura ou bacharelado, e como o mercado de trabalho, né, o que é que o mercado de trabalho ele espera daquele profissional, daquela modalidade, tá bem? Então, existem alguns cursos aqui, eu vou dar alguns exemplos, como ciências biológicas, química, história, educação física, né, entre outros, que tem essas duas modalidades. Quando a gente vai avaliar aqui a diferença no curso, né? Tipo assim, aquilo que você vai estudar ao longo da graduação. Se você comparar, né, a grade curricular, a matriz curricular de um curso, né, por exemplo, de ciências biológicas, na modalidade licenciatura, com um de bacharelado, você vai perceber que vai existir muita similaridade, né? Muita coisa que vai bater nos dois cursos, né? Vai ter muitas disciplinas em comum. Talvez não com o mesmo nome, porque, enfim, existe uma certa liberdade aí em relação a como elaborar o título da disciplina, mas quando você vai olhar o assunto em si, né? Às vezes, ou melhor, muitas das vezes é a mesma coisa, tá bem? Então, se são muito parecidos, então significa que eu posso escolher qualquer um? Não é isso, certo? Na licenciatura você vai encontrar um enfoque, né, voltado para a pedagogia, então você vai encontrar disciplinas além da sua área de atuação, do seu curso, como também disciplinas de pedagogia, né, para entender sobre a teoria de aprendizagem, de ensino, porque afinal de contas, na licenciatura se formam professores. Já no bacharelado, né, você não vai encontrar disciplinas assim, certo? Em contrapartida, você vai encontrar algumas disciplinas que você não encontra no curso de licenciatura, como se fosse um aprofundamento, certo? Um aprofundamento daqueles conteúdos. Porque no bacharelado se forma cientistas, se formam pesquisadores, certo? Pessoas aptas a atuarem no campo da pesquisa científica. Apesar de existir, né, essa diferença, né, professor e cientista, né, na graduação, são direcionamentos, certo? São direcionamentos. Não significa que alguém que é professor não possa atuar na área de pesquisa, ou um cientista não possa atuar na área de ensino. Esses caminhos, né, eles não são intransponíveis, certo? Não são caixinhas fechadas, isoladas, não é nada preto no branco. Mas assim, obviamente, alguém que faz licenciatura vai ter muito mais facilidade para se inserir na área da educação, assim como alguém que faz bacharelado vai ter muito mais facilidade para se inserir no ramo da pesquisa científica, certo? Agora eu vou falar sobre as dificuldades encontradas no, na entrada, né, pelo SISU. Eu decidi falar aqui sobre o SISU porque ele é o maior portal, né, de entrada de alunos em universidades públicas ao redor do Brasil, né, uma vez que você faz o Enem, recebe a nota e com isso você pode concorrer a uma vaga numa instituição pública, né, em todos os estados do país. Então, com base na minha pesquisa, né, que eu fiz aqui na minha região, né, no Nordeste, eu tenho avaliado que cursos de bacharelado
né, o mesmo tipo de curso, só que um bacharelado e o outro licenciatura. E aí eu vou olhar as notas de corte, né, que é a nota mínima que, que se pode ter para entrar naquele curso, eu encontro notas maiores no bacharelado do que na licenciatura, certo? Isso não é nenhum demérito, tá? Isso não é nenhum demérito, isso é apenas uma constatação de um fato, né? De um fato observável. E também não significa que isso vai ser assim para sempre, né? Talvez, né? Estou apenas trazendo uma suposição de que tenha nota mais altas em bacharelado do que licenciatura, porque talvez as pessoas não saibam o que é ser, qual é o tipo de perfil que é formado no bacharel, mas saibam o que é na licenciatura. E vivemos em um período onde existe uma baixa muito grande em professores, certo? Bem, isso porque é incontestável, né, todas as dificuldades, né, que estão ali no entorno, né, do profissional da educação, né, no caso do professor. Então, muitas pessoas acabam indo mais para a área de bacharelado por conta disso, certo? E aí a concorrência acaba sendo maior. Mas em termos assim de curso, né, isso não nada diz respeito, beleza? Entre um curso de licenciatura e de bacharelado, mas se você pensa que em um curso de graduação e bacharelado ele vai ser igual em todas as faculdades, em todas as universidades que ofertam ele, você está redondamente enganado. Existe aí algumas diferenças. Por exemplo, eu vou puxar a sardinha para o meu lado porque eu tenho mais conhecimento é a biologia, que foi o que eu fiz. Então, o curso de biologia, né, isso também se, se expande para outros cursos também, né, não apenas biologia, que possui um direcionamento voltado mais para uma área, né? Isso aí é escolhido pela instituição, né, de maneira estratégica, né, onde é localizado, né, como é que funciona a economia daquela região. Então, por exemplo, na minha universidade, a gente tinha, além das disciplinas, né, que englobam o curso, o direcionamento, assim, as disciplinas extras, digamos assim, elas eram para ecologia. Então, a gente tinha um aprofundamento muito maior em ecologia do que, por exemplo, em genética. Já tem outras universidades que elas têm um foco maior em genética. Então você encontra mais disciplinas dentro da matriz curricular, certo? Não significa que você vai ser um especialista, não, porque você está apenas se formando. Então você vai ter que passar, né, por todas as disciplinas e ter um conhecimento aí, né, formidável em todas elas. Mas os cursos, né, eles acabam tendo esse direcionamento, esse enfoque maior para uma área, ok? Não sei se isso acontece em licenciatura, mas em bacharelado, em ciências biológicas, mais especificamente, eu percebi essa diferença porque eu fiz algumas pesquisas, ok? Agora eu vou dar a minha opinião, né? Assim, hoje, né? Diante daquilo que eu já sei, qual é o melhor caminho, né? Ou pelo menos qual seria o caminho que eu seguiria, né? Hoje, licenciatura ou bacharelado? Eu escolheria licenciatura, porque na licenciatura, apesar de ser um mercado, apesar de existir um volume muito grande de professores, existe essa necessidade constante de renovação de novos professores. Enquanto que no ramo da pesquisa, né, aqui no Brasil, eu não vejo isso.
Então, as oportunidades para quem faz licenciatura acabam sendo maiores. Você tem um leque de oportunidades maiores, porque você pode fazer tanto concurso para professor quanto também para pesquisador. E além disso, se aprova muito mais professores do que pesquisadores. Existe uma abertura de editais para professores muito mais do que para pesquisadores. O bacharelado ele não pode concorrer para assumir cargo de professor, a não ser que ele faça, né, uma especialização, a não ser que ele faça um mestrado, que ele faça um doutorado, tá? Melhor, doutorado não, mas um mestrado. Ele tem que fazer pelo menos um mestrado. Então, além de fazer a faculdade, você vai ter que fazer ainda vai ter que estudar um pouco mais para poder dar aula, enquanto que a pessoa que é licenciada, né, ela se forma ali, né, o tempo regular, e já está apta, né, para exercer a função de professor. Então é isso, eu fico por aqui.